informação que eu recebi, que me passaram aqui, ó. Já vendidos para o derby de amanhã, 37.246 ingressos para uma arrecadação, já com a arrecadação aqui, de R$3.005.603. R$3.005.603. Pode aumentar até amanhã. Até o momento, já vendidos. 37.246 para 3.005.603. Isso aqui, esse valor dava em jogos passados com 47 mil de público. É verdade. Tá dando agora com 37 mil. Como escapava. Olha a evasãozinha de renda que tinha. Como escapava. Pra onde iam os penduricalhos? A propósito, hoje o Corinthians tomou uma decisão importantíssima, oficial. Rompimento do contrato com a empresa que cuidava do estacionamento da Arena do Corinthians. Aleluia, hein? Bem o estável, viu? E aí o Corinthians paga 11 milhões de reais, que é o valor referente à multa da rescisão do contrato. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, trazendo as últimas informações do Timão, e a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações, falando muito aí do ex-presidente do Corinthians, do Willian Monteiro Alves, também do ex-presidente do Timão, André Sanches, e do afastado presidente do Corinthians, Augusto Melo, com várias polêmicas, com vários escândalos. Mas antes de tratarmos desse assunto, vamos falar um pouquinho do grande dia. Hoje, derby, um derby espetacular entre Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Um encontro inédito, um jogo dificílimo. Então, Dorival, tem algumas dúvidas? Tem. Dorival está pressionado? Está muito pressionado. Por quê? Porque Dorival já há algum tempo aí acabou, né, se envolvendo em polêmica, né? Por exemplo, no jogo do São Paulo, o Dorival acabou tirando o Memphis Depay, toda a imprensa, muita gente foi contra, porque tirou o jogador mais técnico do time, do primeiro para o segundo tempo. O Memphis também fez errado, não gostou, fez biquinho, fez birrinha, não quis voltar para o banco de reserva. Isso gerou um atrito dentro do elenco, né? Dorival acabou conversando com o presidente interino Osmar Stabile, tudo foi resolvido, mas a pressão continua, porque sabe que futebol no Brasil, ele é resultadista, precisa ganhar. E o derby hoje é o divisor de água pro Corinthians. O Dorival só não caiu antes porque fez um jogo espetacular contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena e fez um jogo fora de casa contra um baita de um time também, que é o Botafogo, espetacular fora de casa. 2 jogos que o Corinthians, principalmente no segundo tempo, teve a oportunidade de sair com a vitória, porque o Cruzeiro começou jogando melhor, mas o Corinthians igualou e melhorou no segundo tempo. Teve muita chance, Cássio foi o melhor em campo, porque salvou o time do Cruzeiro. Contra o Botafogo começou jogando melhor, mas no segundo tempo o Corinthians igualou, com as modificações de Dorival Júnior, de ter colocado aí Yuri Alberto no jogo, ter colocado o Memphis Depay, o Corinthians cresceu e envolveu o Botafogo e teve chance aí com a vitória. Então foi 2 empates, muito bom, porque são 2 grandes times. Cruzeiro era líder naquele momento, agora é o Flamengo, e o Botafogo também é um time muito reforçado, muito técnico, muito qualificado. Então o Corinthians teve 2 resultados que o Corinthians deveria ter ganhado, mas diante do adversário, o Corinthians fez um excelente jogo. E hoje tem o derby pelas oitavas de final da Copa do Brasil, um divisor de água para o Dorival Júnior, porque clássico, né, clássico, né, maior rival do Corinthians é o Palmeiras. Corinthians precisa de dinheiro, precisa de conseguir essa classificação, porque se passar, vai receber 4,7 milhões, muito dinheiro para um clube que está muito endividado. Mas vai pegar um adversário tecnicamente melhor que o Corinthians. O Palmeiras é mais ajustado. O Palmeiras joga taticamente melhor que o Corinthians. Tecnicamente tem melhores jogadores. O Palmeiras joga agrupado. Mesmo com a saída do Estevão, o Palmeiras tem um belíssimo de um elenco e, sobretudo, um treinador que conhece o grupo. Está no Palmeiras há quase 5 anos. Um treinador inteligente, um treinador que estuda muito seus adversários. Então o Corinthians vai ter aí uma pedra no seu sapato. Dorival tá buscando aí a conquista da 4ª Copa do Brasil, porque ganhou com o Santos, ganhou com o São Paulo e ganhou com o Flamengo.
Só que nas oitavas de final, o Corinthians pegou um adversário extremamente qualificado, mas para ser campeão não pode escolher adversário. O Corinthians tem que fazer um jogo muito próximo da perfeição. Se não ganha na técnica, lembra do Brasileirão de 1990? O São Paulo tinha melhor time que o Corinthians, mas o Corinthians envolveu o São Paulo na raça, na dedicação, na luta, na batalha. O Corinthians entrou mordendo do início ao fim. O que aconteceu? O Corinthians se sagrou campeão paulista com gol de Tupanzinho, campeão brasileiro, primeiro título que tinha o craque Neto, primeiro título brasileiro do Corinthians em 1990 com gol de Tupanzinho. Corinthians hoje precisa fazer a mesma coisa, fazer um jogo com muita raça, muita determinação. Dorival Júnior, ele tem dúvida na escalação, se coloca Carrídio no meio campo ou se coloca Breno Bidon. Na minha opinião, eu colocaria Breno Bidon, porque é um jogador mais jovem, um jogador que corre mais, né? Tá melhor fisicamente, porque infelizmente, após o Paulistão, o Carrídio está mal fisicamente, está mal tecnicamente. Então, para mim, acho que a provável escalação do Corinthians será Hugo Souza no gol, na lateral direita, Mateuzinho, na dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, fechando o sistema defensivo com Bidu, né? Matheus Bidu na lateral esquerda. No meio campo do Corinthians, eu escalaria e acredito que Dorival vai escalar esse time, como eu já falei pra vocês que o Carrídio não tá bem. No meio campo, o Corinthians fazer um tripé. Quem é um tripé? Ranieri, José Martini e Breno Bidon. Fechando esse meio campo com o losango, Rodrigo Galo de camisa 10. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. É um time bom? É um time bom. Não é um elenco bom. O Corinthians precisa reforçar urgentemente. Já era para ter reforçado. Dorival Júnior pediu 4 reforços e o Corinthians até hoje não deu. E precisa, porque hoje o Corinthians tem um elenco bom, mas tem um time bom, mas um elenco fraco. Entendeu? Porque os 11 do Corinthians são bons jogadores, mas o elenco é fraco. Então, um jogo difícil, um jogo complicado, que o Corinthians não pode perder esse jogo de hoje, porque joga em casa, tem que fazer o resultado, porque o segundo jogo é na casa do Palmeiras, é no Allianz Parque, um jogo extremamente, que não pode ter erro, que será decidido o jogo de hoje por detalhes. Quem errar menos, ganha o jogo. E qualquer erro aí é fatal para um jogo tão decisivo como é esse de hoje. Olha para você ver, Ontem eu já havia vendido 37 mil ingressos, 246. E com a renda já de 3.563.000 reais, né? Esse valor dava aí, antigamente, com Augusto Melo, tinha que vender mais de 40 mil ingressos, 45 mil ingressos, 46, 47 mil ingressos, para faturar aí 3 milhões. Agora, com apenas 37 mil ingressos, já faturou mais de 37, com a pouco mais de 37 mil ingressos, já faturou mais de 3 milhões. A diferença, olha a diferença, é muito grande. A renda, ela é muito grande do que estava acontecendo no passado. Então, agora, o Corinthians não está tendo mais esse desvio. Para onde ia essa diferença de ingresso? Para onde ia? O Corinthians já começou a mudar, já começou a melhorar e melhorar muito. Então, um jogo extremamente decisivo que a casa estará lotada. E aí, fiel, o que vocês acham? O Coringão consegue sair com uma boa vitória diante de um Palmeiras muito qualificado hoje? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like também. Gente, vamos mudar de assunto. Falamos, projetamos, né, analisamos o derby hoje, né, na Neoquímica Arena. Agora vamos falar de administração do Corinthians, gestão do Corinthians, que é uma gestão temerária. Infelizmente, mas é a realidade. Augusto Melo voltou às páginas novamente. Augusto Melo continua, de alguma maneira aí, tentando derrubar os apontamentos feitos pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Ministério Público e acatado pela Justiça Brasileira no caso da Vaidbet. Dessa vez, nessa última terça-feira, 29 de julho de 2025, foram
duas derrotas judiciais de Augusto Melo. A primeira é que Augusto estava pedindo aí uma suspensão do processo, ou seja, um habeas corpus para anular as denúncias no caso da Vaidbet, né? Outro pedido foi outro pedido aqui é do conselheiro trienal, né? Do conselheiro trienal, que havia entrado com um novo pedido para tentar derrubar o impeachment de Augusto Melo. Ambos pedidos foram indeferidos pela Justiça de São Paulo. Então, Corinthians, Augusto Melo, mais uma derrota aí. Eu já cansei de anunciar aqui indeferimento da Justiça, né? E mais uma vez, né? Mais um deferimento da Justiça de São Paulo pelos pedidos de Augusto Melo ou seus aliados, né? Então, mais uma derrota de Augusto Melo, mais e eu acho que Augusto Melo vai dançar, porque já sabe, né? Tem muita coisa aí que tá aparecendo, tanto dentro do Corinthians como na Justiça. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar agora, o que vocês acham aí de Vitor Sá? Vitor Sá seria um bom reforço para o Corinthians? O Corinthians continua negociando com o atleta. Porém, o Timão quer trazer o jogador apenas por empréstimo. Mas o Krasnodar da Rússia pediu 5 milhões de dólares. Aí o Timão entende que é um valor estratosférico. O Corinthians não vai fazer loucura, porque o jogador já tem 31 anos, né? Acho que a negociação subiu no telhado, até porque o Vitor Sá nunca foi um jogador goleador. Então, acho quase impossível o Corinthians fazer essa contratação do Vitor Sá, que o Corinthians não tem dinheiro e não tem como fazer investimento de 5 milhões de dólares. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians deve desistir dessa contratação? Paga os 5 milhões de dólares por empréstimo? Não compensa? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e deixe também sua inscrição. Vamos mudar de assunto novamente? Vamos falar agora de uma decisão importante que o Corinthians tomou nessa última terça-feira. O Corinthians tomou uma decisão importantíssima. Timão rompeu o contrato com a empresa que cuidava do estacionamento da Arena do Timão. Então o Corinthians terá que pagar uma multa de 11 milhões de dólares para a rescisão do contrato. A partir de agora, a administração do estacionamento do Corinthians vai ser apenas do Corinthians. Então isso significa dizer que todo o dinheiro do estacionamento será do Timão. Alguém lembra quem fez o contrato caótico do estacionamento com a empresa? Quem lembra? É Duílio? É Augusto? É Mário Gobi? Quem foi? Não, a resposta é André Sanches fez esse contrato e agora deixou essa multa para o Corinthians arcar. Uma multa aí de 11 milhões de dólares. Recentemente, Augusto Melo acabou virando réu dentro do processo da casa da Vaidbet, né? Primeiro foi indiciado pela Polícia Civil e depois pelo Ministério Público, que ofereceu denúncia e a Justiça acatou. Lembrando que a denúncia é por lavagem de dinheiro, furto qualificado, associação criminosa. Entretanto, dia 9 de agosto acontece a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir ao cargo. Timão vai pagar... O Corinthians, cara. Corinthians é complicado. É complicado. Ou o Corinthians vai abrir falência ou vai pagar esse 2,5 bilhões. Porque o Corinthians tem que fazer uma revolução. Que se não fizer, pode ter certeza, o Corinthians estará no fundo do poço, né? Porque o nosso Conselho Fiscal, nosso Conselho de Ética, o CORE, né? Para mim quase tudo é a mesma coisa, né? Aprova algumas situações no Corinthians e outras situações não aprova. Aprovou, como que foi aprovado os gastos do Duílio nos cartões corporativos do clube com gastos pessoais? Como as contas do Corinthians foi aprovada com Duílio Monteiro Alves usando o cartão corporativo do Corinthians para comprar remédio de ereção, para comprar cigarro, para comprar no mercado, em hortifruti. O Duílio Monteiro Alves, ao contrário de André Sanches, ele negou esses gastos. Mas o GE acabou confirmando com a Fazenda. Então, parece que o Conselho é tendencioso. Por quê? Algumas contas aprovam, outros não. Isso por que acontece?
Isso porque acontece? É lamentável, cara. É lamentável que toda a situação do Corinthians é uma vergonha. O presidente, seu mandato, o presidente vence o mandato, né? E o clube, e ele continua usando o cartão corporativo do clube? Ah, pelo amor de Deus, como isso pode acontecer? Como isso pode existir? É uma vergonha. O Corinthians tem que mudar, o Corinthians tem que ser passado a limpo. Se não passar, o Corinthians vai acabar entrando em uma falência. Porque não há tanto desvio. É muito tendenciosa essa administração do Corinthians, né? Há anos que vem sendo assim. Agora o Osmar Stabile chegou, muita coisa tem mudado. Mandou muita gente embora, mandou aí mais de 100 funcionários do clube embora, mandou mais de 50 jogadores da categoria de base embora, já fez uma economia. A folha salarial do Corinthians, no geral, ela passava de 42 milhões, hoje já está em torno de 39 milhões. A folha salarial dos jogadores era em torno de 25 milhões, hoje já caiu para 22 milhões. Então, o Osmar Stabile está fazendo, a princípio, um excelente trabalho. Ele falou que quer continuar como presidente, né, e quer vir candidato na próxima candidatura. E, por enquanto, me parece que o trabalho dele é um trabalho muito positivo. E aí, fiel, o que vocês acham de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. Deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.